Eu sou Babalaô e Babalorixá e falo do Nolá Voroni. Pertenço a uma família tradicional de Leifé da África, enquanto tradição Yorubá. Sou ligado diretamente à família Voroni, feito pelo Baiô Gelu e Fratejo Avoroni. Enquanto tradição de matriz africana, eu pertenço à nação de Oió, descendência da princesa Emília de Alajá, bisneto da vó Negrinha de Odé e filho da mãe Eneida de Xangô-Lobomir, né? Bisneto da princesa, desculpe, neto da avó Negrinha. Né? Eu tenho 48 anos de feitura, né? Vou fazer 49 anos de feitura. Eu tinha 7 meses quando foi feita a minha obrigação. Sou filho de Ogum, da bacia de Oió. A minha casa está aberta desde 2004, mas desde 1994 eu já ocupava o cargo de pai pequeno da minha bacia de matriz africana. Positivo, pode compartilhar. Na realidade, a intolerância religiosa. Nós vivemos numa sociedade, e aí eu acho muito legal o seu trabalho, que como nós vimos conversando nos bastidores, também de contra o meu. Nós vivemos numa sociedade evangélica, católica, e que tem, sim, muita hipocrisia. O que eu sempre aprendi, eu sempre vi os mais antigos dizer, que as casas de santo, elas movimentam a sociedade brasileira. Nós atendemos coronéis, juízes, nós atendemos médicos, mas muitos poucos são aqueles que se expõem publicamente para defender os direitos de matriz africana. Eu sou militante, né? Participei então da comissão de luta e defesa em 2015 contra a deputada Regina Fortunati, contra o vereador Marrone, pelos direitos do mercado público, pelo feriado 20 de novembro. E em todas essas lutas nós sempre tivemos alguns algozes, ou os mesmos algozes, que é a IURD, né? E isso, de uma certa forma, potencializado por toda a historiografia gaúcha, que é uma historiografia que não é verdadeira, né, que nos prejudicou muito. Né? Nós sofremos hoje cronicamente do racismo, não só da intolerância, mas também do racismo institucional. Então, por exemplo, o Ministério Público, e eu vou citar o nome do procurador, sem muito, que é o Alexandre Saltz, a punição que ele dá para as casas de matriz africana por perturbação e barulho é muito maior que uma punição que ele vai dar para um vizinho barulhento que ouve som até as 4, 5, 6 horas da manhã com uma caixa de som. Não existe um equilíbrio. Né? Então, hoje, o maior problema das casas de matriz africanas é essa intolerância religiosa e o convívio da casa de santo dentro da sua comunidade. Foram feitas muitas leis que estão nos coagindo, muitas leis que estão nos prejudicando. A internet, eu falo que ela é um grande divisor, né? E eu acho extremamente importante os meios de comunicação, porque foi onde deu voz para o Batuque. Começando pelo próprio processo histórico do Brasil. Até então, o Batuque, dentro desse processo antropológico, sociológico, cultural brasileiro, ele era muito pouco conhecido. Existia até, por parte dos praticantes das outras diásporas, um preconceito muito grande, porque não conheciam o batuque. Né? E, por exemplo, assim, o processo da internet ele veio e trouxe vários benefícios. O deles foi unir o povo de matriz africana. Então, por exemplo, eu cito o nascimento da Confraria do Oió, que eu sou o presidente fundador da Confraria do Oió. Eu fundei a confraria junto com Babalorixá Rodrigo de Oxalá, né? E nós agregamos hoje vários membros das casas de Oió dentro dessa confraria. Né? É onde nós debatemos, onde nós realizamos uma série de eventos, fizemos seminários para mais de 400, 600 praticantes de matriz africana. Mas isso só foi possível com o advento lá do Orkut, depois Facebook. Outra coisa que eu acho muito legal é que o advento da internet está aproximando
as tradições, está aproximando o Ocidente da África. E aí nós conseguimos, então, fazer uma pesquisa mais verídica da nossa origem, né? Porque, infelizmente, como o processo escravocrata no Rio Grande do Sul foi muito violento, foi o pior do Império, nós tivemos uma expectativa de vida muito pequena, nós tivemos uma sequência de assassinatos de Alorixás dentro do campo de concentração chamado de colônia africana, nós acabamos perdendo muitas informações, que uma Yalorixá, lá de 1930, 1900, 1950, ela era uma enciclopédia. Quando tu pega um livro da enciclopédia e queima, tu perde toda aquela informação. Então nós tivemos uma série de corruptela que agora nós conseguimos, junto com a internet, começar a resgatar, aproximar as pessoas mais antigas das mais novas e aí trabalhar o conhecimento. Se eu for falar de opressão, eu fui ameaçado pela. Ela era. Eu não esqueci o nome dela, mas ela era filha de uma juíza federal e durante a luta contra a deputada Regina Fortunati, né, ela nos, esqueci o nome, mas enfim, ela nos aproximava, ela nos ameaçava de invadir a nossa casa, ela nos ameaçava assim, uh, inclusive uma ameaça muito forte, muito veemente, inclusive usava a internet para fazer ameaças, né? E não só esse tipo de ameaça dela, mas também existe outros, o aparelho opressivo, a própria instituição, a própria brigada militar, né? Então, nós vimos aí casos de pai de santos já serem presos por causa da lei do barulho, né? Acabar tendo um desentendimento com a guarnição. Isso em Santa Catarina acontece muito, depende muito do estado, mas eu já teve uns 2, 3 casos de Santa Catarina. Né? E o aparelho, dependendo da corrente evangélica que estiver dentro daquele aparelho, eles usarem o aparelho como mecanismo de opressão. Nós vimos então isso através do legislativo, né? Constantemente o legislativo tenta criar uma legislação que nos prejudique. Então, por exemplo, as pessoas não conseguem entender só convivendo. Existia a lei do barulho, né? A lei do silêncio, aliás, desculpa. E a lei do silêncio previa que as autoridades só poderiam ser acionadas a partir ou acima de 60 decibéis. Ou seja, estava na tua casa, tu fazia ali um toquezinho durante o dia até 40 decibéis, que é possível, né? O Oió faz isso, porque o Oió usa o tambor mais xoxo, né? Mais lento. E ninguém poderia te acionar. O que estrategicamente, inteligentemente a IURD fez? Foi lá, fez uma emenda de Constituição e tirou a quantidade de decibéis da lei. E com essa modificação, basta a pessoa se sentir incomodada. Ou seja, armou, né, os intolerantes para que eles possam fazer uma queixa pelo simples fato de tu estar realizando um procedimento de matriz africana. Então hoje não precisa mais ter aquele parâmetro que era acima de 60 decibéis. Eu posso estar em 30 decibéis, em 20 decibéis, tocando uma sineta de uma maneira muito suave, muito baixa, e o vizinho alegar que eu estou prejudicando ele e acionar a lei do silêncio e eu acabar respondendo por isso. Eu convivi muito com isso. Eu conto muito, por exemplo, que um dia a mãe Neida de Xangô Lobomi estava em Acheiro do Aganju e aí vinham os brigadianos descendo a rua e o Aganju se enfiou no banco, entre o banco do motorista e o banco do traseiro do Fuca, só que ela era uma mulher muito grande e ela ficou entalada ali. E depois para explicar para a mãe dele o que tinha acontecido, porque o Acheiro, eles tinham muito medo dos libanos, que eram os brigadianos, né? Eu convivi com pessoas de 100 anos de idade, 90 anos de idade, 115 anos de idade, e elas falavam dos horrores que elas passavam, né? Do fato que tu tinha que ir para a delegacia de costumes
para tu poder pedir autorização para que tu pudesse realizar a tua prática religiosa. Só que a delegacia de costumes é uma delegacia que era envolvida com o malandro, com o boêmio, com a prostituição, e estava lá na Mãe de Santo, então tinha que ir lá, né, neste ambiente, fazer a sua solicitação para que ela pudesse realizar a sua prática, né? Eu, por exemplo, eu convivi muito com a Mãe Norinha cansava de narrar que quando ela era criança e eles iam realizar despachos, eles usavam as crianças, porque as crianças conseguiam se esconder na mata e fugir muito rapidamente. Porque se a cavalaria pegasse constantemente, a cavalaria assassinava então os praticantes de matriz africanas que estivessem realizando despachos lá na colônia africana. Então, os mecanismos de opressão foram muito fortes. Eu convivi assim, eu fiz a primeira roda de batuque dentro do Presídio Central de Porto Alegre. E quando eu realizei essa roda de batuque lá no Presídio Central, eu levei uma Orixá que ela tinha 90 anos de feitura. Na época devia ter uns 80 anos de feitura e uns 87 anos de idade, né? Que é a mãe Ercília do Bará, filha do Donga de Manjá, ela era a neta da princesa. E quando ela chegou no chafariz, tem um chafariz de água na entrada do presídio, lá no meio do pátio, ela chorou, parou, olhou para o presídio e começou a chorar. E eu perguntei para ela: tia Ercília, o que está acontecendo, tia? Você estava tão feliz? Não, meu filho. Eu estou num lugar que eu nunca imaginei que eu fosse entrar. Eu vi muita gente que tinha roubado um pedaço de pão, ou simplesmente porque era negro, entrar aqui para dentro e nunca mais sair aqui de dentro, morrer aqui dentro. Então eu convivi muito com pessoas antigas e eu senti muito essa dor da opressão. Como eu sou mais novo que eles e eu sou branco, né? Eu sofri preconceito, mas não sofri o racismo por ser branco. Eu nunca tive diretamente um problema de ser oprimido, né? Tive problemas, discussões com vizinhos evangélicos, tu tá despachando o serviço, né? E tu ter ali um evangélico querer orar para ti, pregar para ti, que é uma opressão, uma intolerância religiosa, mas assim, em relação ao sistema opressor por parte dos órgãos policiais, não. Mas com compensação, convivi com a opressão vinda do legislativo. Então, deputados evangélicos, vereadores evangélicos ou cristãos que constantemente usam o seu poder de legislador para criar leis que venham nos oprimir. Fiz parte da comissão que lutou contra a Regina Fortunati, contra o Rodrigo Marrone e assim por diante. Aí sim, ali tu vê uma opressão através do legislativo muito forte, muito articulada, muito sistêmica. Olha, o debate interreligioso, como eu sou da nação de Oió, a nação de Oió é considerada uma das mais antigas dentro do estado do Rio Grande do Sul, constantemente sou convidado para seminários, né? E nesses seminários nós debatemos inclusive a postura do babalorixá, do sacerdote, eh, fazemos alguns confrontos da modernidade em relação à antiguidade, né? Do respeito aos conceitos tradicionais. Eu acredito que com o advento da internet, inclusive muitos canais, eu faço parte de vários canais como escritor, como editor, inclusive, o canal da ancestralidade, fiz durante muito tempo do Grande Axé, eu mesmo possuo um canal. Eu acredito que com o advento da internet se aproximou mais as nações de matriz africana do estado do Rio Grande do Sul e também da tradição iorubá, né? Eu mesmo sou babalaô, eu já trouxe lá no embate da Regina Fortunati em 2015, o Baiô Gelu e Fatejão Avoroni veio participar de vários seminários onde nós estávamos arregimentando o povo de matriz africana. Na luta que nós tivemos, reunimos ali 20, 30 mil pessoas dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos a ocupação da Praça da Matriz e tu via ali gente de Jexá, de Cabinda, de Oió. Eu possuo amigos meus desde criança, né? Por exemplo, da nação Cabinda, da nação Jexá, da nação Jeje. Alguns amigos eu fiz durante o tempo, por exemplo, me dou muito bem com a mãe Nara, que é de Cabinda, né? O que eu vejo é que existe duas correntes. Uma corrente que busca
na ancestralidade e no tradicionalismo a fundamentação ideológica, teúrgica e filosófica religiosa, e uma corrente mais modernista, mais voltada para o comércio e não tão preocupada com a ancestralidade, né? E essas correntes, elas entram em conflito constantemente, porque a corrente tradicionalista tenta preservar a tradição através da ancestralidade, da ritualística e do respeito. Então, por exemplo, hoje, apesar que do ser de religião não te recebi no meu quarto santo, nós estamos na quaresma. Eu sigo respeitando os preceitos que os mais antigos me ensinaram. Eu entendo que a quaresma é sincrética, eu entendo que, lógico, se uma pessoa tiver com uma necessidade de saúde, eu vou atender, vou fazer uma troca de vida. Se um filho de santo tiver para perder o emprego, eu vou fazer uma segurança de emprego, né? Eu fiz uma adaptação, uma leitura, mas desnecessariamente eu não abro meu quarto santo, né? Neste período, porque é um período que eu respeito o que os mais antigos acreditam ser verdadeiro. Eu acho que tem que existir esse respeito, né? Ou um debate de que maneira nós vamos mudar isso ao longo do tempo. Não simplesmente mudar porque, eu vou mudar, porque tu está desrespeitando toda uma ancestralidade que acreditava nisso. E a base da nossa tradição é a ancestralidade, o Egum. Nós começamos a nossa religião respeitando a ancestralidade, a nossa descendência, a bacia, a liturgia, o próprio Egum. Tem um ditado iorubá que diz que quem tem pai no Orum não dorme sozinho. Né? E eu acredito muito nisso. Quem tem pai no Orum não dorme sozinho. Quem tem um parente, um ancestral no Orum não dorme sozinho. E isso eu fui ver lá na tradição urubá, que muitos desses ancestrais passam a virarem, inclusive, orixás familiares daquela família, daquela comunidade, porque eles passam a intervir junto com os orixás para alcançarem os irês daquela família.